ouro sala. passando. Bom dia, minha gente, nossos amigos, colegas, né, familiares que estão agora aqui Bom conosco. dia. Realmente dando início à nossa live, né? Com muita satisfação que a gente está aqui hoje, 9 horas da manhã, um sábado aqui chuvoso. E assim, essas lives do Instagram, elas fazem parte da nossa programação da Sociedade Paraibana de Pediatria, do nosso programa de educação continuada. Então, temos essas lives que são para os médicos em geral, pediatras, famílias, e temos aquelas científicas, que são com professores convidados, com apresentação em PowerPoint, lá no nosso YouTube. Então, e eu quero aproveitar a oportunidade, né, apresentar as nossas ilustres colegas que se disponibilizaram, né, cada um com sua vida, né, muito corrida. Então, só gratidão. A Sociedade Paraibana de Pediatria, o que tem a dizer é só gratidão a vocês. Então, gente, eu vou, apesar de já serem conhecidas, né, mas eu quero apresentar a doutora Juliana Ramalho, formada pelo FPB, residência médica pela USP São Paulo, especialização em gastroenterologia e patologia pela USP São Paulo. Atualmente, ela é chefe da unidade da criança e do adolescente do Hospital Universitário Lauro Vanderlei e é patologista, né, especificamente do Hospital Lauro Vanderlei e o Hospital Infantil Arlinda Marques. E atualmente é doutoranda em transplante hepático pelo Sírio-Libanês. Juliana Ramalha, seja muito bem-vinda a esse nosso sábado, essa live de hepatite desconhecida na infância. E quero também aproveitar e apresentar a nossa querida amiga lá dos grupos, né, que tem mais contato assim com os pediatras, doutora Alda Lúcia, formada pela UFCG, ela fez residência médica em pediatria no Hospital Barão do Lucena, em Recife, Pernambuco, residência médica em infectologia pelo UFCG, mestrado em terapia intensiva pediátrica pela Sobrate, e trabalha no Hospital Universitário também, né, Lauro Vanderlei, e no Hospital General Edson Ramalho. Então, eu dou as boas-vindas para nossas queridas amigas, colegas, né? Todos que estão aqui conosco. Então, gente... Muito obrigada, Socorro. Olha só, esse tema, né? A gente sempre procura trazer temas atualizados, né, para as nossas lives, nossas discussões. E assim, porque o contexto, o cenário epidemiológico de nossas crianças, né, nesse momento, muito complicado, né? A gente tá aí os veículos de comunicação todo dia, né? Pediatra falando e as autoridades também sanitárias, né? E realmente, além de toda essa sazonalidade, circulação de vírus respiratórios, das arboviroses, né, as doenças que estavam controladas por vacina retornando, né? A gente está vivenciando aí o sarampo, ameaças de pólio, provavelmente pelas baixas coberturas vacinais, bactérias que também já estavam controladas, começaram a circular, provavelmente podem até já estar acontecendo algumas mutações, surgimentos de alguns sorogrupos, a gente vê aí o desafio grande que está sendo com as pneumonias por pneumococo. E agora ainda tem essa hepatite de causa desconhecida, né? Que estão deixando assim as famílias muito em pânico, né? Desestabilizadas, né? Tendo que conviver com essa ameaça, sem entender bem o que é a hepatite de causa desconhecida, até mesmo, né, o que é uma hepatite. E é uma doença que a gente atualmente já tem mais de 400 casos no mundo diagnosticados, em torno de 25 países, né? Aqui no Brasil, o último boletim oficial, porque infelizmente a gente não pode ter tempo assim real, né? Mas agora o último que nós recebemos, nós tínhamos 51 casos notificados, 11 descartados e 47 investigação.
E tem uns que ainda estão, alguns óbitos que estão tentando realmente ver se tem essa causalidade. Então, isso aqui é um breve passeio na epidemiologia da hepatite pelo mundo e pelo Brasil. E quero convidar a doutora Alda para nos trazer alguma coisa a respeito, né, do quadro clínico, ela como infectologista, do seu dia a dia, o que é que ela tem a nos dizer, né, sobre a hepatite de maneira geral, né, e essa hepatite desconhecida. Aldinha, a palavra é toda sua. Bom dia, querida Socorro, presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria. Bom dia, querida Juliana, uma amiga de muito tempo, amigas de muitas datas. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite de estar aqui hoje falando com vocês sobre hepatite, essa hepatite de causa desconhecida, e que, na realidade, todos nós estamos aprendendo também, não é? Porque, ao longo de todo esse nosso estudo, ao longo de toda essa nossa formação, né, nós nunca observamos infecções com essa casuística, nem com esses sinais e sintomas. Muitas vezes, cuidamos de crianças no hospital universitário, na rede pública e na rede privada também, de hepatites virais, de hepatites de variadas causas, de hepatite pelo vírus dengue, pelo vírus chikungunya, de hepatite, muitas vezes, pelo Epstein-Barr, hepatite pelo citomegalovírus, né? As hepatites nos bebês pequenos, as infecções congênitas, as toches, as inúmeras formas de hepatite por fungo, pelo criptococo, e agora nós estamos enfrentando também uma epidemia de Sporotrix SPP, e nós observamos também na esporotricose sistêmica, na micose sistêmica, também quadros de hepatite fúngica. Então, assim, são inúmeras causas de hepatite, mas esse quadro que está aparecendo no mundo, que começou no Reino Unido, que começou nos países do Reino Unido, casos na Irlanda, que se espalhou pela Ásia, que chegou a Israel, e que hoje, pela manhã, eu entrei aqui no CDC dos Estados Unidos, 180 casos já tem notificados em 36 estados norte-americanos. Então, assim, está crescente o número, temos que estudar mesmo. Já são 6 mortes nos Estados Unidos e várias crianças que tiveram a possibilidade de fazer o transplante, fizeram o transplante hepático, porque essa hepatite, ela vem muitas vezes muito agressiva e de forma fulminante, né, acometendo a criança com uma insuficiência hepática aguda grave. Eu quero só fazer uma lembrança quando eu era residente. Lá no Hospital Universitário, na década de 90, 1990 a 99, nós tivemos um surto de hepatite viral do tipo A. E, dando uma lida aqui na literatura, eu vi que em Vitória, no Espírito Santo, e também em Porto Alegre, na mesma época, na mesma década, houve um surto de hepatite viral confirmada do tipo A. Em crianças, em média, 7, 8 anos, a criança mais velha que nós acompanhamos, ela tinha entre 11 e 12 anos. Todas essas, eram 4 crianças que nós atendemos lá no Hospital Universitário, Ana Isabel, acho que lembra muito bem, foi muito doloroso essa época, porque nós não tínhamos condições de acompanhar essas crianças, foram todas para Recife, foram todas transferidas para o Hospital Universitário em Recife e foram a óbito. Uma conseguiu fazer o transplante, realizar o transplante hepático, e as outras 3 foram a óbito. Então, assim, foi uma época que marcou, e foi hepatite A. E, na realidade, nós não entendemos aquele surto, né, que foi isolado, mas
Posteriormente, aí veio a vacina da hepatite A, diminuindo consideravelmente os casos de hepatite viral do tipo A na faixa etária pediátrica, né? Passando do Brasil de primeiro lugar em hepatites virais, que a hepatite A era a campeã, para o terceiro lugar. Em primeiro lugar, agora, nós temos a hepatite C, que infelizmente não existe vacina ainda. Aldinha, só um parêntese, né? Assim, sem querer interromper. Só reforçar a importância, né, da vacinação. Hoje, olha aí, você com esse relato que você vivenciou, né, de uma epidemia Sim. de hepatite A. Sim. E desde que a vacina entrou na rede pública, no programa de saúde de rede pública pelo PNI, quantos Não surtos? tivemos mais. Acabou. Nenhum caso. Né? Então, isso aí, Nenhum reforçar caso. a vacinação, né? Então, hepatite A, controlamos, né? E a gente não pode dizer que erradicou, mas pode seguir. Isso. Desculpa aí, Aldinha. Isso. Não, foi ótimo você enfatizar, Socorro, porque os casos de hepatite A hoje confirmados são de faixas etárias de pacientes que não foram beneficiados com a vacina, que iniciou no programa do SUS em 2014. Então, os pacientes que nasceram anteriormente a essa data, que não tiveram a chance de receber a vacina da hepatite A pela rede privada. Então, são esses jovens adultos de hoje que podem realmente apresentar quadros de hepatite A e pode até ser grave. Eu atendi uma criança com hepatite viral A o ano passado, não, em 2020, mas eu acho que vocês lembram daquele fluxo migratório de crianças, de adultos e crianças da Venezuela. Então, assim, vocês lembram daquele fluxo migratório que houve em 2020 da Venezuela, que entrou ali pela região norte e depois eles vieram para cá. Então, foram acomodados aqui, né, nas comunidades, né? Certamente esses imigrantes. Uma criança desse grupo estava sem a cobertura vacinal. Então, ela acabou tendo a hepatite A. Mas, assim, casos isolados. Tivemos um surtozinho há uns anos atrás em pessoas, né, homens que fazem sexo com homens, né? Inclusive, houve uma busca muito grande. Jovens, justamente, que não tinham sido vacinados na infância. Em São Paulo e em alguns estados do Sudeste. Mas vamos continuar. Ai, desculpa aí. Sim. Não, é ótimo, é ótimo. Eu acho excelente suas observações, são muito pertinentes e eu agradeço. Na realidade, o que é hepatite? Hepatite, na realidade, é um processo inflamatório do fígado, que pode ser ocorrido por várias causas. Nessa questão da hepatite de etiologia desconhecida, é preciso afastar, exaurir todas as possibilidades de hepatites, de causas já conhecidas nossas. Então, é preciso afastar as hepatites do tipo A, do tipo B, do tipo C, do tipo D, do tipo E, das mais várias formas de hepatite. Falando da hepatite do tipo A, que a gente já deu mais ou menos algumas observações, a hepatite ela é muito comum no público pediátrico, no adulto jovem, acomete febre, dor abdominal, vômito na primeira semana, icterícia, fezes esbranquiçadas e urina escura. Pode acontecer também cefaleia. A incidência no Brasil da hepatite é de 130 para 100 mil habitantes. Isso diminuiu muito, como a gente observou, depois da vacina da hepatite A. Então, a transmissão é fecal oral, o vírus do trato intestinal não se sabe muito bem, mas ele chega até o hepatócito. No hepatócito, ele provoca um processo infeccioso
inflamatório e, através das vias biliares, ele migra de volta para o intestino, saindo nas fezes, e aí continua esse ciclo de recontaminação, de contaminação e recontaminação. Então, a hepatite A ela pode ser de várias formas, pode ser aguda, subaguda, ela pode ser assintomática, autolimitada e grave, e fulminante. Mas, graças a Deus, são poucos os casos de hepatite fulminante. O período de incubação é de aproximadamente 28 dias. E o diagnóstico sorológico, né, com a dosagem dos anticorpos de IgM para hepatite A e IgG para hepatite A, exames laboratoriais, as aminotransferases, né, que também estão elevadas na hepatite viral a bilirrubina, que também está elevada, né, e colestase, também apresenta colestase. E a prevenção da hepatite A é cuidando dos alimentos, lavar bem as mãos, né, higienizar bem esses alimentos, a vacina, que o Socorro vai falar mais para frente, né, ter os hábitos de higiene para evitar esse tipo de contaminação. Falando um pouquinho das outras causas de hepatite, que precisa constar no protocolo de investigação da hepatite de etiologia desconhecida. Como eu falei, precisam ser exauridas todas as causas. Então, o citomegalovírus, o Epstein-Barr, o herpes vírus e o vírus varicela zoster, que podem provocar uma hepatite e que são todos da mesma família. Então, eles podem provocar a síndrome da mononucleose e até cronificar. Então, é importante demais fazer essa averiguação. Nós estamos sempre no período endêmico das arboviroses. Então, houve um aumento nos últimos meses, de dengue, de chikungunya, de zika, inclusive com co-infecções, dengue mais zika ou chikungunya mais dengue, isso potencializando, inclusive, a ação viral. E potencializando também a ação viral a nível dos hepatócitos. Então, assim, é muito bom. Então, temos que frisar em saber que temos que pedir a função hepática, pedir fosfatase alcalina, gama-GT, bilirrubina, pedir um protidograma, pedir um coagulograma para avaliar bem a função hepática desses pacientes. Recentemente acompanhamos paciente adolescente, né, que até agora está no protocolo de investigação, mas pode ser que seja clinicamente um caso de dengue com efusão de plasma, com derrame pleural e também cavitário, né, ascite, e que as transaminases elevaram acima de 1000. Então, também está no protocolo, né, Juliana? Mas a gente precisa afastar, confirmar ou não se foi realmente dengue. E outras febres hemorrágicas que não são tão comuns, mas são tão graves quanto a situação atual. A febre amarela, quem não lembra quando houve, né, uma incidência mais elevada no país de febre amarela, pegando ali o sudeste do país, nós tivemos alguns casos aqui na nossa Paraíba, infelizmente alguns casos com óbito, né? Então, assim, infectologistas, né, ficaram surpresos, infectologistas que cuidam muito dos pacientes adultos, surpresos com a potência do processo infeccioso, inflamatório e hemorrágico a nível do fígado, né? Com transaminases assim absurdas e o paciente apresentando, indo a óbito com hemorragias em todos os sítios que a gente possa imaginar. A febre Lassa,
febre hemorrágica do Marburg, febre hemorrágica do vírus Ebola, febre hemorrágica do Vale do Rift e febre hemorrágica da Crimeia e do Congo. São algumas das febres hemorrágicas que a gente deve lembrar. Não são comuns na América Latina, não são comuns no nosso país, mas vale a pena a gente citar porque são graves, como o Ebola, né? Nós lembramos que quando houve os surtos de Ebola, o que ficou na nossa mente é que a mortalidade era quase que 100%, né? Então, assim, são vírus agressivíssimos e que é preciso toda cautela para não deixar despercebido, não deixar sem fechar um diagnóstico etiológico, né? Epidemiologicamente falando, é importantíssimo a gente fechar o diagnóstico etiológico. E, graças a Deus, temos o respaldo. A gente já tem agora o painel viral no LACEN, que isso foi uma conquista muito grande. Era muito difícil para pediatras, hepatologistas, infectologistas, pneumologistas trabalharem no escuro, né? Porque nós trabalhávamos com suposições, né? Cuidar de uma criança com encefalite viral, a gente o vírus do herpes. Então, vamos tratar como herpes. Mas será que era mesmo o vírus do herpes? Então, assim, muito importante a chegada do painel viral e eu particularmente dou meus parabéns por isso. E nós temos outras causas não virais, né? Causas bacterianas. Eu coloquei aqui a leptospirose, porque acredito que os colegas pediatras já devem ter atendido ou tomado conhecimento nas UPAs de pacientes com leptospirose. Leptospirose é uma doença grave, provoca uma febre hemorrágica e tem um componente autoimune muito importante. Então, essas doenças que têm um componente autoimune, que têm uma tendência a provocar febres hemorrágicas, como ebola, como febre amarela, como leptospirose, elas são altamente agressivas e fogem do controle das mãos, fogem do controle das nossas mãos, né? Eu me lembro de um paciente meu, quando eu era residente, que teve uma rotura de cordoalhas cardíacas, então é morte instantânea. Na realidade, você procura o paciente no outro dia, foi para a UTI e foi a óbito. Falência renal, muito importante a gente não deixar essa leptospirose, esse quadro, chegar na segunda semana, né? O ideal era o diagnóstico precoce, para hidratar e para evitar a lesão hepato-renal que a leptospirose provoca, principalmente porque ela tem um componente autoimune. E a gente tem que ligar a nossa luz interior, acender uma luz vermelha o tempo inteiro e chamar Juliana o tempo inteiro para esses componentes autoimunes. Porque em várias patologias graves, a gente observa um componente autoimune e enquanto eu estava fazendo essas anotações, pensando também no Kawasaki. O Kawasaki é uma doença de etiologia desconhecida. Eu já atendi crianças com Kawasaki, irmãs, em semanas sequenciais, numa época que a gente não tinha condições de fazer um diagnóstico etiológico, irmãs, mais de um caso em vários hospitais que nos chamavam, eu acho que Evaldo também, eu não sei se ele está na live, mas Evaldo também trata muitos casos de Kawasaki. Então, assim, fazendo a gente pensar em uma sazonalidade que será de algum vírus, de um adenovírus, de um rotavírus, de uma coxsaquiose, que será que esteja causando o Kawasaki, que ainda não foi descoberta a etiologia. E pensando em Kawasaki, quando notificaram as primeiras crianças portadoras da SINP, a gente só pensa em Kawasaki.
porque o diagnóstico e o quadro clínico são muito parecidos. E fazendo mais uma observação. Em 2020, quando iniciamos o protocolo de Covid no Hospital Universitário, fomos o primeiro centro de referência para a Covid na Paraíba. E na segunda, terceira semana, no mês de março de 2020, eu atendi uma jovem com adenomegalia febril, quer dizer, não tinha um quadro respiratório, essa jovem. Eu atendi com adenomegalia febril, pensei em citomegalovírus, pensei em mononucleose, ela tinha quadro de encefalite, pensei no encefalite viral, por todos esses vírus, e foi Covid. E ela fez efusão de plasma, ela fez derrame pleural, ela fez diarreia, ela fez ascite e ela foi transferida para a UTI grave. E o que me chamou a atenção, duas coisas me chamaram muita atenção, várias, mas o estado geral dela muito bom, eutrófico, personal trainer, jovem, 20 anos. Ela apresentou um quadro que não era o típico da época de Covid, não teve nada respiratório, ela teve uma encefalite viral grave, gravíssima. Ela apresentou todos os exames de Covid positivos, todos do protocolo, e uma PCR de 400, de mais de 400. Então, assim, assustou aquilo ali. Eu nunca tinha visto, socorro, uma PCR de 400. Nunca. Nem nos abscessos cerebrais, nem nos empiemas. Uma PCR de 400, o vírus provocar tudo isso. Então, assim, a gente pensa, e as coisas aconteceram na sequência da potência desse vírus. O SARS-CoV é muito potente, é muito infeccioso, é muito agressivo e é muito invasivo. Isso aí já foi provado. E a gente pode imaginar também que essas crianças já podiam ter sido acometidas do SARS-CoV e agora contraíram o adenovírus. E já tinha mais ou menos uma imunidade previamente formada e podem ter reagido de uma forma contundente, agora imunologicamente falando, mas aí Juliana vai abordar isso conosco. Pois assim, excelente explanação que você fez dos principais vírus que levam a hepatite, né? E a gente tem que pensar em muita coisa, né? Diante dessas crianças. E agora, depois a gente volta, Aldinha, para você, eu quero passar a palavra para que Juliana faça uma abordagem aí bem precisa sobre as hepatites autoimunes, né? Que é o que está no momento, né? O que tem se falado muito, que essa hepatite específica de etiologia desconhecida, né? Que realmente possa ter um mecanismo imunoinflamatório, né? Aquela história da criança, não são todas as crianças, né? Graças a Deus, são aquelas que são contactadas, né? Tiveram contato com a Covid e possuem uma predisposição, né? De fazer um reservatório intestinal desse vírus, né? Porque nós sabemos que o nosso intestino é o maior órgão imunológico e outros vírus também fazem reservatório, como influenza. E ela ter a predisposição genética de quando, né, entrar em contato com adenovírus 41F, haver a formação de um superantígeno e desencadear uma resposta inflamatória em cascata, né? E nós termos essa hepatite de origem desconhecida. Isso aí é o que a gente anda, né, estudando, saiu recentemente no The Lancet esse estudo, e eu queria que Juliana trouxesse para a gente se tem mais alguma coisa, se a gente ainda pode se sustentar como isso aí sendo a principal causa ou não, né? O que é que as evidências têm mostrado com relação dessa hepatite de origem desconhecida? Fala aí, Ju, o que é que a gente tem nessa última semana de novidade? Porque as coisas são assim, né? Principalmente tudo que se fala em doença que se atribua ao SARS-CoV-2. O ontem já é passado.
Mas me diga, o que é que a gente tem de novidade? Aquele artigo do The Lancet, ele tem sustentabilidade, plausibilidade biológica para ser a primeira hipótese para essas crianças, Juliana? Oi, bom dia, né? Inicialmente eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês. É sempre um prazer a gente estar conversando, né? E de fato, assim, esse assunto tem atormentado não só os pediatras, tá bom o som, Socorro? Tá ótimo. Tá. Tá ótimo. Não só os pediatras, mas a gente vê, né, uma angústia muito grande nos pais e na comunidade científica de uma maneira geral. É tudo muito novo, então a gente está sempre tentando acompanhar os trabalhos que estão sendo publicados, mas a gente tem que estar em mente que a gente está falando de uma coisa que a gente está começando a conhecer, né? Que surgiu aí há pouquíssimo tempo. Então, de fato, eu acho que essa teoria é muito plausível, né? Quando você faz sentido, inclusive estão fazendo muita menção a um relato de surto de hepatite que teve após a gripe espanhola, né, que também se presenciou um surto de hepatite grave após a gripe espanhola, mas naquela época não se conseguia fazer diagnóstico de hepatite A, por exemplo. Então, não era tão bem estabelecido como agora, que a gente consegue descartar tanta coisa, né? Então, a gente atualmente pega uma criança com hepatite, a gente consegue fazer sorologia viral, como a Alda já muito bem colocou, para as hepatites virais, hepatite A, B, C, D e E. Deveríamos, né? Aí eu falo já sobre ela. As arboviroses, eles estão incluindo também no protocolo a febre amarela, as arboviroses e o SARS-CoV também, né? A gente precisa pensar. E a gente tem a questão de a gente pode estar fazendo pesquisa pelo SWAB, pode estar fazendo PCR sérico, ainda tem as hepatites agudas também, citomegalovírus, Epstein-Barr, toxo, que a gente sempre faz diagnóstico diferencial na hepatite aguda, que a gente tem a possibilidade de estar fazendo sorologia, tem possibilidade de estar fazendo PCR. E quando a gente descarta essas possibilidades na hepatite aguda, aí é o que a gente está se deparando agora, né? Porque antes a gente pegava uma hepatite aguda e ficava num desses diagnósticos. E essa hepatite de causa desconhecida, ela ainda está classificada como de causa desconhecida, mas os estudos estão mostrando, principalmente os de fora do Brasil, que foi onde tudo começou e onde eles já estão mais avançados na investigação, que a presença do adenovírus é muito forte. De fato, mais do que 50% dos casos foi identificado adenovírus. Eles conseguiram fazer a sorotipagem do adenovírus, então tem o F41, que é o principal associado, mas tem outros adenovírus também associados. E na hora que a gente vai ler os trabalhos, a gente vê que isso não é um diagnóstico tão simples. Não? Então teve um trabalho que eu estava vendo, eu acho que era dos Estados Unidos, que a maior parte da soropositividade para adenovírus foi no PCR, foi o adenovírus sérico. O adenovírus coletado de SWAB foi uma positividade bem inferior. Então, até esse desafio a gente vai enfrentar. O fato de eu ter um PCR negativo para o adenovírus, um SWAB nasal para adenovírus negativo, necessariamente não vai descartar o adenovírus, né? Tem outras variantes associadas e isso a gente discutiu muito recentemente em relação ao COVID, né? Eu estou em tempo de janela hábil para estar fazendo esse tipo de exame, quer seja para o COVID, a gente tem essa dificuldade, para a dengue a gente tem a dificuldade para a sorologia, temporalidade para a coleta de exame. Então, não é fácil a gente fazer o diagnóstico, porque muitas vezes a gente não está no tempo do diagnóstico do exame. Muitas vezes a gente não tem a ferramenta do diagnóstico do exame adequado. Mas os estudos mostraram que, de fato, o adenovírus é muito forte. Tem alguns casos com COVID, alguns associados COVID e adenovírus, e muitos com um histórico de positividade de COVID pregressa, né? E como que a gente atualmente vai conseguir esse histórico? Eu tenho crianças vacinadas, eu não vou poder valorizar o meu IgG, né? Esse IgG pode ser da vacina. Eu posso ter uma criança vacinada com IgG positivo e não foi infecção pregressa pelo COVID. Da mesma maneira que eu posso ter uma criança vacinada e que não formou IgG, né? Então, assim, esse mundo da imunologia, que eu deixo bem na mão de doutora Socorro, que não é nada fácil, ele de fato não é uma coisa assim, eu sempre falo, medicina não é matemática, né? Mas a teoria que de fato está se levantando e que eu acho que está com maior sustentabilidade é essa infecção prévia pelo COVID,
Se fala até em reservatórios do vírus no trato gastrointestinal. E a gente já falava um pouco sobre isso, sobre a Covid longa, né? Aquelas crianças que persistiam com quadro de dor abdominal. E aí, esse reservatório do vírus no trato gastrointestinal, com uma posterior infecção pelo adenovírus, levaria à produção de superantígenos e levaria a uma reação imunológica exacerbada. Então, eu acho que é muito plausível essa questão de ser, de fato, um mecanismo imunológico. Mas a gente precisa diferenciar da hepatite autoimune. Porque a hepatite autoimune é uma entidade que a gente já conhece, a gente tem os autoanticorpos definidos e, na verdade, faz parte das hepatites crônicas, né? E eu acho que, assim, a explanação de Alda foi fantástica em relação aos vírus, mas muitas vezes, quando eu vou tentar fazer uma conversa agora mais prática, né? Então, eu estou diante de um quadro de uma criança com vômito, dor abdominal e icterícia. Tá fácil, veio com icterícia, né? Se vier com icterícia, que graças a Deus a maioria dos casos vem, a gente vai conseguir pegar. Mas a gente tem que lembrar que muitas vezes, muitas não, mas algumas vezes, a hepatite ela pode se manifestar de uma maneira anictérica. Então, isso é a primeira observação que eu quero fazer. A ausência de icterícia não descarta uma hepatite. E por que isso é tão importante? Muitas vezes, quando o paciente chega para a gente com hepatite, a gente, se não for um quadro agudo, se aquela criança não está agudamente doente, aquela criança não está com febre, vomitando, ictérica, chega para mim com alteração de transaminase, a primeira pergunta que eu faço é: isso é agudo ou é crônico? Né? Por quê? Porque o fígado ele é um órgão que geralmente, se não faz icterícia, ele é assintomático, ele é silencioso. Então, muitas vezes, a criança já pode ter uma alteração pregressa de transaminase, e aí, por algum motivo, por algum gatilho, naquele momento, ela abria um quadro de icterícia, ela abria um quadro de ascite, ela agudizou a doença crônica, e aí eu estou diante de um quadro de uma doença crônica agudizada. Então, isso daí eu acho que é importantíssimo a gente fazer o diferencial. É uma doença aguda ou é uma doença crônica? E se eu não tenho exame pregresso, já que muita gente não tem, né? Então eu vou ter que tirar uma história clínica bem feita. Eu vou ter que avaliar essa criança clinicamente para ver se ela tem algum sinal sugestivo de hepatopatia crônica. Se ela tem na palpação um fígado endurecido, por exemplo, ou se é aquele fígado molinho de uma doença aguda, se ela tem aranha vascular, se ela tem hiperemia palmar. Então, são outros achados que a gente avalia, uma criança eutrófica, uma criança desnutrida, uma criança que já tem uma história de prurido, que nunca foi valorizada, que pode ser associada à colestase, sem necessariamente a gente ter uma icterícia detectada clinicamente. Então, são muitas coisas que a gente tem que se perguntar quando a gente está diante de um quadro de uma alteração hepática. O ultrassom bem feito por um médico com expertise em avaliação hepática, ele também é uma ferramenta diagnóstica muito boa. Porque se eu estou diante de um ultrassom que fala que tem um fígado heterogêneo, naquele momento eu já digo que minha hepatite não é aguda. Provavelmente eu já vou ter algum grau de fibrose. Isso é uma doença crônica agudizada. Então, isso é um ponto muito importante e faz parte desse diagnóstico diferencial. Claro, é aquela criança que sempre foi saudável, que chegou no pronto-socorro com febre, com diarreia, com vômito e icterícia, a minha primeira hipótese diagnóstica vai ser uma hepatite aguda. Mas eu tenho que estar por trás disso, todo esse raciocínio, de eu estar procurando clinicamente sinais de doença crônica. E nas doenças crônicas, a mais comum e a principal é a hepatite autoimune, tá? A hepatite autoimune em criança, a gente tem a hepatite autoimune tipo 1, tipo 2. Elas são associadas a autoanticorpos bem conhecidos. Então, é uma doença que não é difícil o diagnóstico. Sempre a gente solicita o FAM, antimúsculo liso, anti-LKM. A eletroforese de proteína ajuda muito, porque a gente sempre vê uma hipergama-globulinemia. Então, é um diagnóstico que é relativamente fácil na grande maioria dos casos. Claro, eu vou ter hepatite autoimune com autoanticorpo negativo. Posso ter? Pode acontecer, mas não são os casos mais comuns. Eu não vou poder valorizar todo o FAM que eu encontrar, porque a gente sabe que o FAM ele é um autoanticorpo inespecífico, que ele pode estar presente na população geral e não necessariamente vai significar que aquele paciente tem uma doença autoimune naquele momento.
né? Mas a gente tem que passar todo esse filmezinho na cabeça diante de uma história de uma criança com alteração de transaminase. Segundo ponto importante que a gente tem que ver. Então, nesse ponto é para a gente tentar definir se eu estou diante de um quadro de uma hepatite aguda ou uma hepatite crônica. Ah, eu estou considerando que é uma hepatite aguda. O que é que eu vou fazer? Transaminase, tá? E uma coisa que a gente não pode esquecer, principalmente nesse momento que a gente está vendo que a gente está diante de quadros de hepatite aguda grave. É obrigatório, mandatório, eu avaliar a função hepática. Então, eu não posso solicitar só transaminase. Porque eu posso pegar uma criança que está com 500 de transaminase e com INR péssimo, com a função hepática de fato acometida. E o que é a função hepática? Então, a gente vai ter os marcadores de lesão celular, TGO, TGP, de enzima canalicular, gama-GT, fosfatase, bilirrubina. Então, aqui eu estou avaliando a inflamação, eu estou avaliando se tem hepatite. E aí, depois eu vou avaliar a função. Onde que eu avalio a função hepática? Coagulograma e albumina. Então, antes dessa história da hepatite aguda de causa desconhecida, a nossa classificação de hepatite é hepatite aguda, aquela hepatite que acontece em até 6 meses. Passou de 6 meses, hepatite crônica. E aí, dentro da hepatite aguda, eu tenho a hepatite aguda grave. Qual é a classificação da hepatite aguda grave? É aquela hepatite que tem acometimento de função hepática. Ou seja, é a hepatite que tem acometimento de coagulação, que tem acometimento de albumina, que tem acometimento de estado neurológico com grau de encefalopatia. Que é outra coisa que também muitas vezes não é fácil avaliar na criança, tá? Porque os sinais de encefalopatia na criança não são os sinais clássicos de encefalopatia de um adulto. Toda criança que está agudamente enferma, ela pode ter sonolência, ela pode ter irritabilidade. E isso é um sintoma de encefalopatia, né? Então, eu tenho que juntar tudo isso. Eu vou avaliar transaminase, eu vou avaliar nível de consciência, eu vou avaliar estado geral e eu não posso esquecer de função hepática, tá? Então, eu acho que isso é o grande alerta que eu queria deixar hoje. Por quê? Porque a gente recebe paciente, como que a gente recebeu no HAL agora. A criança estava internada em outro serviço há 3 semanas, em critérios de hepatite aguda, de causa desconhecida, e ela não tinha uma função hepática avaliada. Isso não é incomum. A gente tem que lembrar de solicitar a função hepática. Eu já recebi no consultório também, criança com história de 2, 3 semanas de icterícia. Quando você procura um coagulograma, não tem um coagulograma. Eu recebi no consultório, a criança estava com 2 semanas de icterícia, com 1000 de transaminase, era uma história aguda. Isso, graças a Deus, foi anterior a esse alerta da hepatite aguda de causa desconhecida, mas foi um anterior muito próximo, eu vou até rever esse caso. E a criança com 2 semanas de icterícia, com 1000 de transaminase, não tinha dosado nem albumina, nem coagulação. Quando eu dosei o coagulograma da criança, eu disse, você vai no laboratório agora dosar, vai mandar no meu WhatsApp, se tiver alterado a gente vai internar. Por quê? Porque aí é uma hepatite aguda grave. A gente não estava falando ainda de hepatite de causa desconhecida. O pai me mandou o INR da criança de 3, uma criança de 1 ano. E ela estava há 2 semanas, de porta em porta, no pronto-socorro. Para piorar a situação, era uma criança que não tinha plano de saúde, então a gente encaminhou para a internação com uma hepatite aguda. Ela só tinha sorologia de hepatite A, B e C, não tinha CMV, EBV, a gente ampliou a avaliação. No ultrassom veio sinais de um fígado heterogêneo, e aí na investigação essa criança era uma hepatite autoimune. Então ela tinha hipergamaglobulinemia, ela tinha um antimusculorídeo positivo, tá? Então história de 2 semanas. Só que ela era uma doença crônica agudizada, tá? Então assim, tô falando rápido, não sei se está ficando confuso. Não, até porque a live ela tem um tempo, tá entendendo? Aí a gente já tá com poucos minutinhos, porque assim, é muita coisa para ser abordada, vocês com muito conhecimento, a gente sedento aqui de receber todas essas informações, né? Mas aí pode estar então, assim, ótimo, Juliana, pode falar. O alerta é esse, né? É uma hepatite aguda. Ok, como está a função hepática? Está normal ou está alterada? Tá?
Função hepática alterada, gente, é igual à internação nesse momento. Porque a gente não sabe com o que a gente está lidando, né? Então, a gente tem que realmente ficar muito alerta para isso e não pode esquecer da função hepática. Não é fácil a gente descartar. Por que no Brasil a gente ainda não está com nenhum caso de fato confirmado? A gente está com vários suspeitos, vários notificados. Porque eu preciso de seguir o protocolo. Então, atualmente o protocolo é alteração de transaminase acima de 500, numa faixa etária, que seria aí a faixa etária da infância, né? A gente vê que os casos mais comuns são em crianças pequenas, 1, 2, 3 anos de idade, tá? Então, isso é muito importante também. Por quê? Porque eu estou agarrada com a orientação de socorro. Gente, vacinem as crianças, tá? Essa hepatite não tem nenhuma relação com a vacina do Covid. Por quê? Porque a grande maioria dos casos, pela faixa etária, são de crianças não vacinadas, tá? Então, isso não deixa dúvida. Se eu tenho 70% dos casos em criança abaixo de 5 anos, 80%, 90%, como é que eu vou associar isso à vacina? Né? Agora, se eu estou vendo que eu tenho evidência que a infecção prévia pelo Covid, com a posterior infecção por adenovírus, pode levar a uma doença grave, a uma hepatite grave, há uma evolução para transplante, que a gente vê em algumas casuísticas, até 10% das crianças evoluindo para transplante, 20% das crianças internando em UTI, com hepatite grave, né? Então, assim, a gente não tem dúvida, a gente precisa vacinar. A gente precisa vacinar para o Covid e para todo o resto que está deixando de ser vacinado, tá? Então, hepatite A, influenza, todas as vacinas, né? Então, isso é outra coisa que a gente tem que estar atento e tem que estar desmistificando o medo da vacina. Porque a situação agora tá virando. Ou seja, se eu tivesse com meus filhos não vacinados agora, eu ia estar enlouquecida. Ô, Juliana. A vacina não é uma garantia de que a gente não vai ter infecção. Mas a evolução está mostrando para a gente, o tempo está mostrando para a gente que a vacina é uma grande segurança de não gravidade. E eu acho que isso por si só já basta. Perfeito, Juliana, a sua colocação. E assim, será que é um dado bem robusto, né, para a gente se sustentar? Essas crianças acima de 5 anos, né, que a gente tem uma incidência menor dessa hepatite de origem desconhecida, elas estão vacinadas. Será que elas já não foram protegidas, né? E contextualizando a sua fala, Juliana, então, ficou assim, para a gente esclarecer bem. A gente ainda não pode dizer, né, como você bem colocou, que saiu uma hepatite autoimune, né? Ela pode ser uma hepatite de causas que têm envolvimento, mecanismos imunológicos, né? Isso, ela tem um mecanismo imunológico associado, eu acho que isso quase não tem dúvida. A gente poderia dizer, Juliana, que é uma hepatite imunomediada? Perfeito. Pode. Eu não estou dizendo porque, na verdade, ninguém sabe ainda, mas o raciocínio científico está para isso. Que a gente ainda não dentro pode das nossas utilizar, hipóteses, né? Porque a gente acaba virando um detetive também, né? Se a gente Um começar a investigador. classificar como hepatite autoimune, gente, hepatite autoimune eu estou dentro das hepatopatias crônicas. É uma entidade muito bem definida. Mas que a grande chave disso daí, a grande suspeita científica é sim ter um mecanismo imunológico. E sim, está muito suspeita essa relação da infecção prévia pelo Covid, o reservatório no trato gastrointestinal e a infecção posterior pelo adenovírus. E assim, muitas mães, né, perguntando, e é contagiosa? Não, até o momento é uma hepatite, né, de mecanismos imunológicos, né, imunoinflamatórios, explosão de citocinas. E assim, contextualizando a sua fala também, porque a gente daqui a pouco a live cai, porque a gente tem esse tempinho, bem pouquinho. O que Alda, né, reforçou aqui a importância etiológica da hepatite A, que era uma das principais causas de hepatites fulminantes, né, agudas fulminantes. Já a hepatite B, ela tenta cronificar, não é? E só reforçando aqui que lembrar que a hepatite A, o PNI recomenda uma dose aos 12 meses, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda 2 doses, aos 12 meses e aos 18 meses. Pois não, amiga Alda? Pronto, eu só queria lembrar que eu não me recordo se eu falei
que essas crianças investigadas, elas foram todas negativas para o HIV, né? Que também é uma causa de hepatite. O vírus HIV, ele também é hepatotrófico. Então, elas foram todas negativas para o HIV e que foi feito o RT-PCR pelo SUAB. Não foi feito, não foram feitos, ainda está em andamento as pesquisas com a sorologia, a dosagem dos anticorpos. E 20%, Isso aí é uma né? coisa que a gente já espera, né? Vamos esperar esses anticorpos para saber qual a porcentagem dessas crianças teve mesmo a Covid, dessas crianças que adoeceram. E a gente tem um estudo mostrando que 20% dessas crianças, né, era que apresentaram naquela forma aguda o PCR. Minha gente, olha, infelizmente a gente vai ter que se despedir aqui, né? Ficou ainda muita coisa para a gente falar, mas aí o nosso tempo realmente já está exaurindo. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem aqui, Juliana, fechasse aqui essa nossa live, né? E teremos com certeza, em outro momento, quando a gente tiver um quadro mais bem definido, a gente retorna para dar um feedback, né? Das investigações, dos estudos, o que é que a gente tem de atualizado. Mas agora, nesse momento, deixa aqui sua mensagem, Juliana. O que eu queria deixar de mensagem, na verdade, é assim, eu acho que a gente, enquanto pediatra, né, o que a gente pode estar fazendo para tentar evitar, para tentar melhorar esse cenário que a gente está vivenciando, tanto de hepatite quanto de doenças virais, né? Então, eu acho que a orientação familiar não é justo, não é possível que a gente vai ter que fechar a escola novamente. Eu acredito que isso não vai acontecer. Mas a gente precisa conscientizar as mães de não mandar as crianças doentes para a escola, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. A gente está diante de situações desconhecidas, de quadros graves respiratórios, parecendo ter uma maior frequência de pneumonias graves, de pneumonias necrotizantes. Agora, essa hepatite também, né? Então, eu acho que isso daí é uma coisa muito importante, né? Então, é a questão de conscientização, de você não estar mandando uma criança doente para a escola, de você estar tentando segurar essa contagiosidade para a gente tentar descobrir o que é que está acontecendo, né? E conseguir segurar esse pico que a gente está tendo, que agora antes eram os adultos com Covid e agora são as crianças com doenças infecciosas virais, mas muitas vezes evoluindo para a gravidade. Então, eu acho que isso é um recado que é muito importante para os pediatras estarem passando para os pais. Eu acho que, infelizmente, é a única coisa que a gente tem para fazer no momento em termos de profilaxia. Ok, muito obrigada, Juliana. Aldinha, você vai ter 1 minuto, porque Pronto, senão eu vou a falar live bem cai. rapidinho, porque são as palavras de Juliana que eu endosso, e falando também no público pequenininho, né? As crianças abaixo de 5 anos, elas não receberam a vacina para a Covid. Então, assim, nada mudou para essas crianças. Elas estão expostas à Covid desde 2020. Então, nada mais, nada menos do que cuidarmos dessas crianças. Pais, professores, pedir para usar máscara, lavar a mãozinha, sabe? Não levar a criancinha dodói para outra não se contaminar, porque aí diminui a circulação viral de todos os vírus, não é nem só da Covid. E diminui também a possibilidade de, como é que se diz, Ômicron, dessas variantes mais agressivas. Né? Era esse o meu recado. Pois tá, gente, eu quero agradecer imensamente a todos que estiveram conosco hoje aqui, a você, Juliana, a Alda, né, essa disponibilidade, muito obrigada, trazer tantos conhecimentos, né, maravilhosos. E assim, o meu recado, gente, enquanto a gente está pensando em hepatite desconhecida, como já foi falado aqui, vamos atualizar o cartão de vacinação das nossas crianças, principalmente para aquelas outras hepatites que nós temos vacinas, né? Como o Aldo já explanou aqui no início. E assim, e é preciso, e a nossa maior ferramenta nesse momento é a informação. E a gente estará sempre aqui trazendo para vocês, empoderá-los, para que vocês saibam, optem pelas melhores decisões, né? E não ficar aí entrando nessa de fake news. Então, eu agradeço a todos, um sábado excelente e, olha, até a próxima, tá bom, gente?
Tchau. Muito obrigada. Obrigada, Ju. Obrigada, Aldinha. E obrigada a Obrigada, vocês. nós agradecemos.